Você ligado comigo na TV Parlamento Nordeste, meu abraço. Estamos chegando para mais um boletim de notícias direto da capital brasileira. E nesta semana de festividades juninas, nós estamos reapresentando algumas entrevistas importantes do nosso programa, tendo em vista que há um esvaziamento da bancada do Nordeste aqui na Câmara Federal e também no Senado. E não esqueça, acompanhe todo o noticiário acessando www.parlamentonordeste.com.br. E vamos mostrar uma entrevista que fizemos com o deputado Manuel Júnior, do PMDB da Paraíba. Ele começou falando sobre o apoio que recebeu na aprovação do seu relatório da PEC 668. Veja. Uma relatoria difícil, né? Medida provisória de ajuste fiscal que vinha para equalizar a perda de arrecadação do PIS, COFINS, importação. Haja vista que o Supremo Tribunal Federal retirou da base de cálculo o ICMS aduaneiro. E aí, efetivamente, vem toda a pressão do governo na tentativa de aumentar a arrecadação. E, obviamente, a primeira coisa que disse foi que não haveria de aumentar R$1 a mais daquilo já existente. Ou seja, o que nós fizemos foi a equalização das alíquotas do PIS e COFINS. Tive a oportunidade também, na condição de emenda de relator, introduzir 22 municípios da Paraíba que estavam fora do semiárido nordestino, não tinham os benefícios do FINOR. Todos esses municípios que durante muito tempo lutaram para se incorporar à região do semiárido nordestino e à abrangência da Sudene, agora, a partir dessa medida provisória, estarão também recepcionados, estarão garantindo os seus direitos, até porque os índices pluviométricos desses municípios têm caído ano a ano. Guarabira, Pilõezinhos, Alagoa Nova, Alagoa Grande, enfim, municípios ali do compartimento do Brejo que no passado eram municípios, vamos dizer assim, com índices pluviométricos altos e hoje estão praticamente no semiárido e na caatinga nordestina. No seu estado, o senhor vem lutando pela duplicação na capital de Cabedelo ao quilômetro 3, deputado. É a duplicação do quilômetro 0 ao quilômetro 3 da BR-230, partindo de Cabedelo, que afeta várias famílias ali nas marginais da BR, e nós estamos tentando, junto ao Ministério do Transporte, junto ao DENIT, uma conciliação para que as famílias não sejam prejudicadas e a cidade também possa ter uma via de escoamento, talvez um binário, para atender justamente as demandas do Porto e da sociedade cabedelense. O senhor tem aproveitado a presença do seu amigo Henrique Eduardo Alves e tem tido boas audiências no Ministério do Turismo, deputado. É verdade, nós estivemos com o Henrique 2 vezes, trouxemos toda a equipe, não só os vereadores, o ex-prefeito Edésio Rezende, o presidente da Câmara Lucas, o vereador Tessinho, o vereador Júnior da Tele, o vereador Fernando, o vereador Moacir, todos esses vereadores representando a sociedade e o município de Cabedelo para tratar de um assunto importantíssimo do turismo paraibano, que é o pôr do sol do Jacaré. Nós temos um impasse entre o Ministério Público, SPU, Secretaria do Patrimônio da União, Prefeitura e os ocupantes daquela área, e isso vai causar um desemprego terrível. Nós intercedemos, fomos a Henrique Alves, ele chamou uma reunião, botou o Patrimônio da União e nós estamos procurando uma alternativa. Talvez a alternativa seja sensibilizar o governo do estado, o senhor governador Ricardo Coutinho, para que ele também possa fazer uma parceria e salvar justamente não só a nossa maior atração turística, mas principalmente o emprego daquelas famílias ali nas margens do nosso rio Paraíba, aqueles operários ribeirinhos que garantem o sorriso dos turistas e da nossa população paraibana no pôr do sol do Jacaré, movido ao som do bolero de Ravel. Deputado, o Pacto Federativo, um dos temas mais importantes, tivemos a marcha dos governadores, agora dos prefeitos, e esse tema, deputado? Esse é um tema importantíssimo, eu já disse várias vezes a você aqui que o Pacto Federativo é mais importante do que a reforma tributária, do que a reforma fiscal, do que a reforma política, porque ele justamente faz com que o dinheiro do contribuinte seja aplicado com destinação específica pelos municípios, estados e pelo plano federal.
E aqui recepcionamos os governadores, senadores, deputados debatendo o Pacto Federativo, né? Eu espero que não seja só o blá blá blá, que não fique apenas no discurso, mas sim na efetivação das coisas. Porque o Pacto Federativo não é só a União transferir responsabilidade e dinheiro para os entes federados, é, por exemplo, os estados assumirem os seus papéis também, que muitas vezes os papéis do estado-membro ficam lá sob a responsabilidade do coitado do prefeito, que tem poucas finanças. Mas na próxima semana nós estaremos aqui recepcionando todos os prefeitos da Paraíba e do Brasil, que vêm para mais uma marcha dos prefeitos em busca de melhores condições de vida para a população brasileira que mora não no Estado, não na União, mas sim nos municípios. Está aí, portanto, o deputado Manuel Júnior, que concedeu à época essa entrevista conosco, nesta retrospectiva, nesta semana de festas juninas, que nós estamos fazendo aqui através da TV Parlamento Nordeste. E vamos abrir link agora para mostrar uma outra vez para você a entrevista que fizemos à época com o deputado Cabo Sabino, PR do Ceará, que tratou de vários temas. Ele começou falando sobre uma proposta sua que põe mais rigor na lei da ficha limpa. Acompanhe. Olha, estou tentando corrigir um erro que existe na lei, onde penaliza de uma maneira muito dura e injusta ao servidor público, seja ele municipal, estadual ou federal. A lei da ficha limpa, na linha OR, diz que são inelegíveis os servidores públicos que são demitidos administrativamente, salvo se a decisão for refeita por medida judicial. Ora, qual é o sentido da lei da ficha limpa? É se aplicar a lei da ficha limpa aos casos de improbidade administrativa. Então, da maneira que está, qualquer pessoa pode ser penalizada. Por exemplo, os militares que participam muito ou já participaram de alguns eventos de cunho reivindicatórios, então se abre procedimentos administrativos e demite esses profissionais. Por esse motivo, eles vão ficar inelegíveis. Por exemplo, numa prefeitura de qualquer município, quer seja do Nordeste ou de qualquer estado desse país, o servidor ele tem uma liderança no município e ele pode ser o próximo candidato a prefeito daquela cidade com chance de ganhar. Então o prefeito, para tirá-lo do páreo, pode muito bem, por qualquer motivo, abrir um processo administrativo contra ele, esse processo ser viciado, ele ser demitido, por exemplo, por falta ou por chegar atrasado, ou por dizer que por uma injúria, qualquer um motivo que for criado, e para isso não faltam, eles sempre encontram um motivo. Uma vez demitido administrativamente, está inelegível. Então eu apresentei uma emenda à linha OR desta lei que trata da ficha limpa, garantindo que só serão considerados inelegíveis os casos que tenham sido demitidos em virtude de improbidade administrativa. Dessa forma, acredito eu que vamos corrigir uma injustiça da lei e beneficiar a milhares de servidores públicos deste país que desejam se candidatar e muitas vezes candidatos são eleitos e não podem assumir o cargo porque estão respondendo por algo que eles não devem. O senhor também está com a PEC das 40 horas para os policiais em todo o Brasil, deputado. Olha, nós temos hoje no nosso país cultura de escala, ou seja, os policiais bombeiros militares são escalados em todo o país por vontade dos comandantes e pela necessidade do serviço que eles alegam. E desta forma nós temos escalas variadas em todo o país, escalas de 24 por 48, 24 por 72, de repente gente que tira 48 para folgar 96. Nós não temos uma normatização de uma jornada de trabalho para o policial e bombeiro militar nos estados. Se não me falha a memória, apenas 5 federações desse país conseguiram aí regulamentar sua jornada de trabalho, que é Brasília, aqui, que já regulamentou, Minas Gerais, a Bahia, me parece que Santa Catarina também já regulamentou. Então, desta forma, o restante dos estados são apenas cultura de escala, trabalho de acordo com a necessidade imposta, com a viabilidade ou com o desejo de alguém que escala. Com esse projeto, nós queremos regulamentar a jornada de trabalho de todo o militar estadual neste país em 40 horas semanais. Para que as pessoas entendam, para se apresentar um projeto de emenda à Constituição, eu preciso de pelo menos 171 assinaturas dos deputados apoiando para que o projeto possa ser dado entrada e tramitar. Consegui, numa tarde, aqui nos meus pares, eu mesmo pegando a assinatura, indo de deputado em deputado, consegui 180 assinaturas. Então,
Então, há uma adesão, há um carinho, um desejo dos deputados por achar que isso é justo. Claro, teve alguns deputados que não assinaram, mas a grande maioria assinou. E agora vamos trabalhar para que esse projeto tramite dentro dessa casa e venha a ser aprovado. Por isso, peço a todo policial e bombeiro militar deste país que comecem a ligar para a Câmara dos Deputados pedindo para que o projeto tramite seja colocado em votação. Isto é, na realidade, uma carta áurea de libertação a todos os profissionais da área de segurança pública, que são os militares estaduais deste país, que vivem subjugados por escalas escravizantes, gente trabalhando 56 horas semanais, outros trabalhando 80, outros trabalhando 96, e nós temos que regulamentar isso. Os companheiros policiais civis, os agentes penitenciários, os guardas municipais, já têm sua jornada de trabalho regulamentada em lei, os próprios companheiros das polícias rodoviárias federais e federais. Já nós, os militares estaduais, nós não temos e vivemos sob o jugo da escravidão, do desejo e da vontade de quem faz as escalas de serviço nesse país. Deputado, temas polêmicos como o fator previdenciário, o que é que o senhor tem a falar para a gente? Olha, foi uma votação muito difícil, porque junto com esse projeto estava a medida 664, que faz algumas mudanças a respeito aí da Previdência. Estava inserido a questão aí do fim do fator previdenciário. Votei a favor do aposentado e votarei tantas vezes seja necessário, porque entendo que o aposentado de hoje foi o jovem de ontem, que fez o futuro desse país, que contribuiu, que construiu e trouxe riqueza para este país. A todo lugar que nós chegamos, se tem algo construído, alguém antes de nós passou e construiu. E muitas dessas pessoas utilizaram do seu melhor, da sua juventude, da sua força, da sua capacidade física e mental para construir um país melhor. Não é justo que quando cheguem na velhice, aquilo com que contribuíram e pagaram não recebam mensalmente, que hoje é uma coisa que não acontece. O fator previdenciário limita idade e tempo de contribuição, o que eu acho um absurdo. Olha só, o jovem, principalmente a população mais pobre, é a que mais trabalha e paga mais, porque o jovem da periferia, ele acaba trabalhando muito cedo. Então, vamos supor que ele comece a trabalhar aos 14 anos de idade, aos 15, para termos uma conta fechada, e ele só poder se aposentar aos 65 anos, ele contribuiu durante 50 anos. Ele contribuiu para a Previdência, tá? Muitas das vezes, o filho da pessoa mais abastada, ele vai para uma faculdade, primeiro ele estuda, ele vai para uma faculdade, ele faz uma pós-graduação. Muitas das vezes chega ao mercado de trabalho aos 30 anos, então ele só vai contribuir 35 anos, enquanto a pessoa mais carente teve que contribuir 50. E ele não pode se aposentar antes, porque se ele se aposentar só pelo tempo de contribuição, a aposentadoria dele praticamente se acaba. Então isso é um absurdo. Votei ontem a favor, votei contra a indicação do meu partido, contra a indicação do governo, porque votarei sempre a favor das pessoas menos favorecidas e daquilo que eu acredito que é justo, que é moral e que é legal. Os aposentados podem contar sempre comigo. E a medida provisória 664, deputado Cabo Sabino? A medida 664, como a 665, ela foi uma medida muito indigesta, até porque a mídia fez todo um sensacionalismo, apoiada pela oposição, que sempre fala para as pessoas que quer tirar direitos trabalhistas. Ora, a 664 ela vem corrigir alguns vícios da lei que beneficiavam exatamente as pessoas que sempre querem dar um jeitinho, que querem burlar a lei, que querem roubar, que querem sempre se aproveitar da boa vontade ou da facilidade que foi criado para ajudar os outros. Então, a medida 664, ela vem corrigir isso. O governo, quando mandou a medida para esta casa, nós fizemos alguns ajustes, algumas mudanças. Por exemplo, o valor da pensão que o governo tinha, sugeriria em alguns casos que caísse para 80%, nós asseguramos que toda a pensão vai ser de 100%. No início, o governo queria que a pensão fosse dividida em 50%, mais uma pessoa, ou seja, seria 60%, só que a pensionista receberia. Nós brigamos e ficou em 100%. O governo queria que houvesse pelo menos um período de 24 meses de contribuição, nós reduzimos para 18 meses, ou seja, houve um avanço em defesa do trabalhador. Lembrando que quem quem já tem suas pensões, não sofrerão nenhum tipo de mudança, não serão afetados por isso,
tá certo? Agora, o que nós tínhamos antes? Nós temos notícia, por exemplo, de noras casando com sogro. É verdadeiro absurdo, mas é verdade. Vivia maritalmente com o marido e o pai do marido, já velho, estava já próximo da morte. Ela contraía matrimônio formal, o que é o casamento, com o pai do seu esposo, porque ela só vivia junta com o esposo. E quando o pai do marido falecia, ela ficava com a pensão. Nós temos casos de tio casando com sobrinha, para que a pensão pudesse ser estendida à sobrinha. Nós temos casos de pessoas que se casavam dentro do hospital, no leito da morte do outro, para poder ficar com a pensão. Outros casos de pessoas que estavam doentes, tomavam conhecimento que estavam com dias contados, desenganadas pelos médicos, nunca tinham contribuído com o INSS, e uma pessoa da família emitia uma guia de recolhimento para o INSS, pagava uma única contribuição e se aposentava. Qual é o país que vai conseguir sustentar uma previdência dessa forma? Você imagina, dessa forma, alguém que acaba contraindo matrimônio muito cedo, e aí a esposa, o cônjuge lá, tem 20 anos, o marido contribuiu aí 1 ano e meio e vem a falecer, e ela vai ter uma aposentadoria durante 50, 60 anos. Como é que isso vai se sustentar? Contribuindo 1 ano e a pessoa tendo aí o resto da vida para receber. Não tem previdência nenhuma que suporte. Os outros países do mundo já todos se adequaram a essa realidade que hoje o Brasil está se adequando. Quando eu votei a favor da medida 664, em alguns pontos, porque outros eu votei contra, eu votei pela moralidade deste país, que nós não podemos mais estar dando espaço para a roubalheira, para que as pessoas acabem tomando parte disso pela facilidade e se aproveitando para cometer delitos, para roubar a boa-fé das pessoas e contribuir. Então, dessa forma, deixando claro que em caso de filho não importa o tempo de contribuição do contribuinte, não importa o tempo de casamento, o filho vai estar sempre protegido, independente da idade da mãe, independente do tempo de casamento, o filho vai sempre ter direito à pensão. Então, na realidade, o filho não tem nenhum tipo de punição ou de perda. Então, isso é um benefício que a medida 664 está trazendo, uma garantia, deixando claro que nós votaremos sempre a favor do trabalhador de uma maneira séria e honesta, que é aquilo que nós precisamos para esse país. Esse é o deputado Cabo Sabino, do PR do Ceará, conversando conosco aqui na TV Parlamento Nordeste. E não esqueça, é possível subir na vida falando a verdade. Só o poder de Deus é grande e é pelos humildes que ele é honrado. Permaneça aqui, parlamentonordeste.com.br.